Este é o último culto do ano e tivemos um ano bem diferente. Foi um ano de muitas dificuldades, mas muitas vitórias. E um ano de conferência com Deus. Vamos ler no livro de Isaías. Nosso texto que o profeta usou para pregar esta mensagem. Um álbum, você precisa mexer no meu carro ali. Está lá na... Isaías, capítulo 1, do 14 ao 20. Todos acharam? Isaías, capítulo 1, do 14 ao 20. Diz assim tua palavra: as vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor nosso Deus, temos lido a Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Enquanto estamos aqui como Teu povo, Senhor, nos esforçando por agradar a Ti e corrigir nossos erros, e estarmos prontos para aquele dia, vem em nosso meio, ó Pai, e fala com cada um de nós. Não te esqueças de mim, Senhor, esse pobre que te fala agora. Somos todos necessitados do Senhor. Ajude-nos agora. Também lembramos daqueles que não estão aqui por vários motivos, mas que o Senhor os atinja agora também. Nos lembramos deles. Nos ajude agora como já pedimos. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, antes de ler a mensagem da conferência, no livro de Atos, no capítulo 26, verso 23, está escrito assim: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. É Paulo falando, referindo-se a Moisés e aos profetas, quando diz assim: como há grandes mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço
dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. E o que é que deveria acontecer? Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. O que Paulo estava fazendo? Paulo teve uma conferência com Deus. Deus o fez cair do cavalo e falou com ele, Jesus Cristo, dizendo que ele estava recalcitrando contra aguilhões, estava dando socos em pontas de faca. Saulo, Saulo, disse o Senhor, por que me persegues? O que fazia o Senhor ali? Chamava a Saulo para uma conferência. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo a Jesus, ou estava perseguindo aqueles seguidores de Jesus, estava contra aquele caminho. Saulo chamou aquela voz de o Senhor. Quem és tu, Senhor, a quem persigo? Aonde é que eu estou perseguindo o Senhor? A luz de Israel, o Shekinah, o Deus que habita na luz inacessível. Onde é que eu estou perseguindo ao Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia aqueles que seguiam a Jesus Cristo, e aqueles que seguiam a Jesus Cristo seguiam a Jeová. É bem simples, eles não conseguiram ver. E aqui Paulo se defende, ele estava guardado, e o rei preso de maneira especial, e o rei Agripa veio visitar a autoridade que o detinha, se não me engano Félix ou Festo, e pediu-lhe opinião acerca desse Paulo, desse prisioneiro. E Agripa conhecia a doutrina judaica, sua mulher era uma judia, e tentou e quis ouvir. E Paulo afirmou e disse: não fui desobediente à visão celestial. Paulo havia tido um encontro com o divino. Qual é o nosso problema hoje? Nós não temos um encontro com o divino. Nós temos um encontro com uma teoria, com uma pregação. Não foi o que aconteceu com Paulo. Ele teve uma real experiência. Porque temos tantos problemas e somos inconstantes na fé? É porque não tivemos uma real experiência como Saulo teve com Cristo Jesus. Paulo fez uma conferência e ele encontrou que Jesus era o Messias e que os profetas e Moisés falaram acerca dele, que quando ele viesse, ele morreria, ele seria rejeitado. Os judeus achavam que quando o Messias viesse, ele seria o Rei dos Reis, o que ele é, mas não naquele momento. Ele, sendo o Rei dos Reis, era o único que podia pagar o preço, e para isso ele veio se colocar na brecha. Não houve um que pudesse salvar-se a si mesmo, não havia um que pudesse se colocar na brecha, pelo que ele mesmo veio. Paulo conheceu isto, sabia que Jesus Cristo era o Messias, e todo judeu sabe que o Messias e Deus são a mesma pessoa. Ele pregou isto, que Moisés e os profetas afirmavam que Jesus Cristo, que o Messias devia padecer. E o que provou que Jesus era o Messias
foi exatamente a ressurreição dos mortos. Ele é a primícia, os primeiros frutos. Ele é aquele que provou ser quem Ele é. Eu tenho o poder de dar minha vida e de tornar a tomá-la. Pensem muito bem, mesmo depois que Jesus Cristo fez todos aqueles milagres, Ele foi morto e seus discípulos fizeram o quê? Ficaram com medo. Vocês acham que aqueles medrosos fariam o quê? O Evangelho chegaria até nós depois daquilo? Não chegaria. Era necessário alguma coisa. Se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria salvação para nós. Ele precisou vencer o último obstáculo, que é a morte. E Ele a venceu. A ressurreição dos mortos provou que Jesus Cristo é quem nós bem sabemos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi isto que os discípulos pregavam, a ressurreição de Jesus Cristo, que vive para todos sempre, e quem crer nele também viverá para sempre. É bem simples o que aqueles galileus pregavam pelo mundo, a ressurreição dos mortos. Mesmo os judeus já tinham conferenciado sobre isto. Os saduceus, eles não criam que havia nem anjos e nem ressurreição. E Paulo valeu-se disso quando ele foi levado a julgamento. Se você quer abrir sua Bíblia, vinte e três, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Já imaginaram um judeu não crer em anjo, não crer em ressurreição? Não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Eles não criam, e eram judeus. Os fariseus, que era o caso de Paulo, eles criam tanto em anjo, ressurreição, e em espírito. Quer dizer, se nós fôssemos judeus, nós seríamos fariseus. Eu preferiria essa denominação do que a outra. E você? A qual preferiria? Eles não criam nisto. Por quê? Fizeram mal a conferência, leram mal a Escritura. Vocês não acham que a mesma coisa pode acontecer nesta manhã, onde há boas pessoas que leem a mesma Bíblia que nós lemos e não creem que haja anjo ou espírito, e eu acrescentaria, ou um profeta? Eles leem a mesma Bíblia que nós, não conseguem ver. Isto não é nenhuma novidade, porque aqueles homens lá atrás também liam a Bíblia e discordavam entre si. Não há nenhum problema, meus irmãos, minhas irmãs, em termos opiniões divergentes. Isso acontece. Você tem o direito de ter uma opinião diferente da minha. Mas quando Deus vem e Ele mesmo fala, você precisa ficar com aquilo que Ele disse, não com a voz de nenhum homem. E eu noto na igreja primitiva a voz, muitas vezes, de homens, e Deus vindo para confirmar a verdade. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo pediu que Pedro apacentasse o rebanho se ele o amasse. Pedro
Tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Quando da partida de Cristo, quem era o pastor? Pedro. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Pedro deveria ser o pastor da igreja. E Pedro o foi. Ele era um ancião, talvez o mais velho dentre eles. E geralmente o mais velho tem o cargo de maior honra. Nós devemos honrar os mais velhos, muito embora alguns mais velhos não tenham o chamado para pregação ou para ser um pastor. Mas o ancião é algo sempre para ser honrado, um ancião. E Pedro foi chamado para isto, e ele o fez. Ele estava adiante da igreja e ajudando, pastoreando, naqueles momentos da igreja primitiva. Um pastor, ele é alguém que serve para equilibrar as coisas. Ele é um conselheiro. Ele deve ser alguém que moderado. Observem 1 Timóteo 3. Não avarento, não dado ao vinho. Um pastor não pode gostar de dinheiro. Ele não pode ter esse objetivo de vida. Não, um pastor. E você sabe, se você não é assim, você não pode forçar-se a ser assim. Você tem que ser caridoso, não ambicioso, governar bem o seu lar. Deve ser alguém equilibrado, alguém provado. E Pedro o era. Pedro recebeu muitas lições. E o que fez de Pedro um pastor? As tribulações. Pedro cometeu muitas falhas. Então um homem pastor cometerá também muitas falhas, mas ele aprenderá. Veja a carta de Pedro, como diz: filhinhos, os ameis, amai-vos uns aos outros. Vê como ele terminou o seu discurso. Vê como ele começou com a espada cortando a orelha de Malco. Mas ele termina manso. Então um pastor deve ser moderado, deve ter essa qualidade de colocar as coisas em ordem, em equilíbrio. E Pedro foi chamado para isto. E a igreja de Jerusalém era uma igreja também, vocês sabem, muito desequilibrada. Como assim? Os gentios estavam vindo, estava havendo uma transição entre o judaísmo e o cristianismo. Se você olhar em detalhes, havia muitos caciques ali também, muitas pessoas que tinham experiência, e pouco índio, né? Muitos caciques, poucos índios. Às vezes é difícil, é melhor você tratar só com leigos do que com pessoas que têm seus entendimentos melhorados um pouco, porque nós não podemos fazer tudo. Como um corpo, devemos estabelecer uma coisa para fazer. Se cada um faz uma coisa, não somos mais um corpo. E na igreja primitiva, nós temos 11 discípulos de Jesus Cristo. Eles deveriam assentar-se uns aos outros e conferenciar. E é preciso também, meus irmãos, muita humildade para ceder à razão. Eles tiveram um momento difícil ali, quando os gentios começaram a entrar, a se converter. Mesmo quando eles foram escolher os diáconos, os escolheram porque havia um problema entre eles. As viúvas dos gregos recebiam menos assistência do que as viúvas dos judeus. As viúvas judias recebiam mais assistência da igreja do que a viúva dos gentios. Por quê? Acepção de pessoas. Eles ainda estavam empolgados em serem o povo judeu, o povo ao qual Deus escolheu, a descendência de Abraão,
Eles estavam orgulhosos disso. E muitos daquela seita, daquela melhor denominação, a Assembleia de Deus, não, os fariseus, eles criam em anjos, em espírito, em ressurreição. Aqueles melhores se converteram também ao cristianismo, e eles queriam circuncidar os gentios. Quem estava ali pastoreando? O apóstolo Pedro. Então mesmo Pedro teve seus problemas, quando tratava de maneira diferente os judeus e os gentios. Quando não tinha judeus, ele tratava bem os gentios, e quando chegavam judeus, ele se afastava, porque você sabe, um judeu nem podia entrar na casa de um gentio. E este Pedro já havia entrado na casa de Cornélio, já tinha tido a visão de anjos, mostrando que não devia tornar impuro, que Deus santificou, e mesmo assim Pedro estava errado, e Paulo resistiu face a face, porque era repreensível, disse ele. Esta é a igreja primitiva, com problemas, e Pedro estava ali, tomando as rédeas, dando tudo o que recebeu. Todavia, olhe como os homens são. A obra não é de Pedro, a obra não era de nenhum dos discípulos. A obra, no sentido específico, não era do homem Jesus Cristo e do seu ministério de 3 anos e meio, era do Pai que estava nele fazendo a obra. Então havia a obra messiânica que foi feita. Ele não veio fazer nada de si mesmo, mas tudo que o Pai fez, o mostrava, assim ele fazia. Não dependemos de homem algum, dependemos de Deus. Quando o homem disse: bom mestre, o jovem rico, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Tirou-se completamente do quadro, porque não é homem que faz coisa alguma, é Deus. Não foi o homem Jesus que fez coisa alguma, foi Deus naquele homem. Vocês creem nisso? Foi Deus que operou. Nós sabemos que recebemos o seu nome para a salvação entre os homens, mas foi Deus desse homem. Porque se você nega que Jesus foi um homem, você é do anticristo. Porque qualquer um que nega que Jesus veio em carne é do anticristo. Assim conhecereis, é o que disse João, um ser humano. Deus não, a obra não é de nenhum ser humano, é do Espírito Santo. Amém. Que tem o nome entre os homens. Nós o chamamos de Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Espírito Santo. Mas é Ele, não um homem. Então a igreja estava toda estabelecida, organizada, tendo suas lutas e perseguição. Em Jerusalém começou perseguição. E havia um da seita dos fariseus, vocês já sabem, era Saulo, homem criado aos pés de Gamaliel. Ele era da Cilícia, e eu já preguei aqui sobre ele. Eu não sei, vocês lembram que eu preguei sobre Paulo certa vez aqui? Espero que sim, mas está gravado. Paulo, ele era um romano. Como pode ser isso? Você perguntaria. Ele era romano ou ele era judeu? Ele era um romano judeu, ou um judeu, melhor, um judeu romano. Como assim? Eles adquiriam a cidadania romana, como você pode adquirir a cidadania americana. O americano é uma pessoa muito importante, você sabe disso. Como conseguiram a cidadania americana? Você tem que morar lá, você tem que trabalhar lá, ou casar com alguém de lá, para você ter a cidadania americana. Mas como era que ele teve aquela cidadania? Porque ser romano era um status. Acho que foi Festo que disse eu adquiri a minha cidadania com altas somas. Como é que você é romano? Paulo disse então: eu sou por nascimento. Vocês lembram disso?
Quem já leu isso? Eu sou romano por nascimento. Ele nasceu romano. Que coisa! Já pensou o medo, o frio na barriga daquele oficial? Eu sou romano de nascimento. Você me mandou me prender sem me julgar, agora eu vou dar uma queixa de você porque eu sou romano. Paulo, agora coloque esse Paulo romano e o apóstolo Pedro. Quem é que tinha mais influência? Claro que Paulo. E Deus usa a influência de seres humanos? Usa. Quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer fazer. Deus é Deus. E por que você não entenderia que Deus te deu sua influência? Foi Deus quem te deu a sua influência. Nós entenderíamos que Deus então deu a cidadania romana para Paulo, porque sabia que seria necessário. E Paulo era romano de nascimento. Eu fui observar a história de Paulo. E ele nasceu na Cilícia. Era uma região praiana, havia porto ali. E eu encontrei que lá houve uma guerra. E os pais de Saulo estavam de alguma maneira envolvidos nessa luta lá. E eles lutaram em prol dos romanos naquele transe ali, naquele imprevisto, naquela guerra. Os parentes de Paulo, ou ele mesmo, ou seus pais, lutaram naquela guerra ali, provavelmente seus pais, e ganharam cidadania romana em benefício pelos bons trabalhos que eles prestaram a Roma. E Paulo nasceu nessa família influente. Paulo não era um pobre, Paulo não era iletrado, ao contrário, ele estudou nas melhores escolas. Paulo era muito bem instruído. Paulo era um cidadão do mundo. Se Paulo vivesse hoje, Paulo falaria inglês fluentemente. Porque você sabe, se você não fala inglês, você é meio matuto. Até literatura, tem tanta coisa em inglês boa para você adquirir e ler, mas você não consegue porque está em inglês. Um cidadão do mundo deve falar inglês hoje, você sabe. Por isso aconselho os jovens e as jovens, a falar inglês. É uma ótima ferramenta. Se eu puder também, eu speak inglês também, se Deus permitir, se der tempo ainda, não é? Paulo falava tanto em latim, quanto grego, quanto hebraico. E ele, quando ele foi preso em certa ocasião, ele se referiu, falou em latim na linguagem do soldado, e pediu, disse: me é permitido dizer algumas palavras em minha defesa. Foi quando ele disse que era romano. Ele se levantou então, pediu silêncio à multidão e em língua hebraica pregou. E quando ele falou em hebraico, mais silêncio guardava a multidão. Por quê? Porque ele não estava falando em hebraico. Que homem! Paulo não era um analfabeto como Pedro. Bom, e que diferença faz? Deus usa tanto um iletrado quanto um letrado. Não há coisa bonita em dizer eu sou analfabeto, e nenhum orgulho dizer eu sou letrado. Você deve ser o que Deus permitiu você ser. Amém. Nenhuma coisa nem outra por orgulho. Nós devemos tudo que tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde tu vais não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Paulo era alguém de respeito. E quem era Pedro? Pedro era aquele que Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E a obra de quem era? De Pedro ou de Paulo? Era de Jesus Cristo, nem de um nem de outro. Muito bem, esse Saulo, ele ganhou então, muito provavelmente, o melhor que eu encontrei, a sua cidadania por herança de seus pais, havendo lutado numa guerra lá na Cilícia. E Paulo,
Você pode encontrar Paulo com muito conhecimento de guerra, quando estabelece couraças, elmos, quando ele começa a fazer aquela descrição militar da batalha, sabe, nenhum soldado que milita a boa milícia, a maneira pela qual ele se expressava, parecia que ele era talvez um filho de um general, que conhecia o que era organização militar. Ele não falava como um leigo, de nenhuma maneira Paulo era um leigo. E ele, como tinha condições, ele estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém, o que era muito barato, não era? Era barato? Ora, meus irmãos, era caro. Ele estudou nas melhores escolas, ele era um dos principais, ou então ele era bolsista, porque entre os primeiros ele estava. Inteligente, um dos principais dos fariseus era ele. Estudou aos pés de Gamaliel, um homem de uma sabedoria exemplar. Quando disse: vocês estão querendo agora matar essa seita aí? Mas observe, há algum tempo atrás, um homem chamado Teudas levou 400 e pereceu no deserto. Outro também chamado Bar Jesus fez algo parecido. Olha, vamos ter calma, porque se é de Deus, se não é de Deus, vai se desfazer mesmo. Agora, se é de Deus, nós não podemos ir contra ele, porque essa obra para não nos encontrarmos lutando contra Deus. Quem falou isso foi Gamaliel. E num registro que eu li do príncipe da casa de Davi, o próprio Gamaliel também se converte ao Evangelho anos depois. Sabiam vocês disso? Há muitos livros que nós devemos este favor de terem sido queimados à Igreja Católica. Queimaram registros. Mesmo Caifás, a sua tumba, tinha símbolos cristãos na tumba de Caifás. Sabiam vocês disso? Muito provavelmente você vai encontrar Caifás, aquele que rasgou suas vestes, lá no céu, porque há símbolos cristãos em seu túmulo. Ora, ele não pode ir não, aquele Caifás? Pode, porque a Bíblia diz que ele foi cego, e Caifás naquele ano profetizou dizendo: convém que o homem morra pelo povo. E a Escritura diz que ele não disse isso de si mesmo, mas sendo ele o sumo sacerdote, foi que ele falou isto, foi sob inspiração. Então, Gamaliel provavelmente também se converteu, é o que eu encontrei. Paulo estava na melhor denominação, no melhor lugar, conhecia muito, e eu acho bonito falar com quem conhece. Quando alguém conhece alguma coisa, começa a falar, é bonito você ver o conhecimento se descortinando. E quem conhece faz do fácil, faz do difícil fácil. E você diz: bem, porque eu nunca pensei nisto, ou porque eu não tive essa profissão. É tão fácil? Não é tão fácil, é porque ele realmente domina aquele assunto. E Paulo era um homem que se direcionou para Deus com tudo que sabia, uma mente brilhante, e foi servir a Deus, e servia da melhor maneira que podia servir. Bom, nós também nesta manhã devíamos fazer a mesma coisa que Paulo fez. Saulo, tentar servir a Deus com tudo que nós sabemos, toda a nossa força. Não é assim? Que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, devemos amar ao Senhor. E assim era Saulo. Certamente em algum lugar ele sentiu a presença de Deus, porque alguém não seguiria, não se especializaria, não faria tantas coisas só de maneira mecânica, sem que houvesse alguma coisa no seu coração. Talvez ele tivesse um desejo de conhecer a Deus, é certo. Talvez ele o amava, bem, eu sei que ele o amava, mas não o servia como deveria. Ele estava na igreja, ele estava fazendo o melhor que podia, mas estava errado.
Meus irmãos, o judaísmo é um negócio empolgante. Não quer você se tornar um judeu e ter esta religião? Que coisa boa é o judaísmo e suas práticas, seus exemplos. É um negócio bom ser judeu. E Paulo estava lá sendo um judeu e ia ouvindo os conselhos que Moisés deu. Sabe de uma coisa? Certa vez eu vi um filme de guerra acerca dos judeus, né? um relato acerca dos judeus, do seu martírio. E eu ouvi um professor no filme, um personagem, atribuir aos judeus tantas coisas que eu nem sabia que era deles. Psicanálise, outras ciências também, até senso de humor. Nós temos humoristas hoje, temos todas essas artistas que fazem humor, não é isso? Pois bem, ele disse que até o humorismo, algo do gênero, estava na escritura, quando provavelmente, aí eu pensei, deve ser verdade, isso falando sobre literatura, eu quero dizer, porque não foi, Elias disse, clame mais alto. Pode ser que ele esteja de férias, pode ser que ele está arrumando numa viagem longa, ou está se vestindo sua roupa. Quem fez isso? Foi uma piada que Elias fez de Baal, vocês lembram? Clame mais alto. Então o homem começou a dizer de tantas ciências, que começou com os judeus. Ele falava para um alemão. Eu achei aquilo interessante. Não pude pesquisar tudo isso. Talvez nós não temos nem livros em português que tratem desse assunto. Mas o quanto os judeus deram ao mundo, inclusive recentemente, você sabe, esses smartphones nós devemos aos judeus. Armamento, tecnologia, nós devemos aos judeus. Os judeus têm uma arma, um rifle, que aqui está a esquina, ele coloca assim, aqui tem uma telinha, ele vê lá e o cano atira para cá assim, ó, e atira bem para cá sem ter que colocar a cara ali. Israel, um povo inteligente. Então eu quero afirmar a dessalinização. Eles produzem peixes, eles criam peixe no deserto, peixe de água salgada. Eles têm tudo lá. Então quero dizer, é muito melhor ser judeu do que ser brasileiro, com certeza. Se você quer nascer no Brasil ou no Israel, Jesus, é claro, lá que é a terra bem, muito bem. Então Saulo era um judeu, mas só que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, não era um judeu. Se ele fosse judeu, ele teria sido filho de Maria ou de José. Ele não era filho nem de um e nem de outro. Ele está acima dessas coisas. Deus escolheu os judeus para dar a lei. Essa lei Estevão confirmou. Eles não guardaram a lei. Eles se jactanciam da lei, os judeus, mas não guardaram a lei. Então o que há de especial nesse povo? Eles falharam. Todavia nós, gentios, não podemos também nos jactanciar, porque nós também falhamos. Somos um povo só, em Cristo Jesus. É o que Paulo disse no capítulo 26, versículo 23 de Atos, que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse, e fosse anunciado tanto a este povo, tanto a este povo, quanto aos gentios, Jesus Cristo. Muito bem. Saulo estava no meio dessa religião judaica, e essa história começou. Paulo era vivo quando Jesus estava em seu ministério. Eu tive fazendo uma conta. Ele era um rapaz, foi acho que o melhor que eu encontrei. Ele era um rapaz quando Jesus estava pregando, talvez estudando lá.
Ele não era um velho quando Jesus estava na terra, ou talvez muito novo. Eu não me lembro ao certo agora. Mas Paulo era vivo. Mas Jesus nunca chamou a Paulo, chamou Nicodemos. Por que será? Deus sabe de tudo. Deus tem suas ferramentas para certo momento e Deus guarda os seus. Deus estava preparando a Saulo para um propósito. Ele tinha nele tudo que Deus precisava, só não tinha Deus ainda o ensinando. Nós temos muitos dons em nós, e os dons e a vocação, diz a palavra, são dados sem arrependimento. Você nasce com esse dom, você nasce, se você preferir, com essa estrela, para agir de tal maneira. Você precisa canalizar isso para Deus. Inclusive, você sabe, existem os médios. Alguém disse: você tem uma mediunidade? Eu sei, eu tenho uma espiritualidade, rapaz. Não é mediunidade, não. Você está chamando disso, mas eu sei o que você quer dizer. E não tem que exatamente ser um crente para ter essa percepção, não. Uns são mais que outros. Deus nos chamou, cada um com o seu propósito, nos 6 diferentes uns dos outros, para uma atividade. E a obra é dele, não é de nenhum. Muito bem. Então Saulo, em seu caminho, matando os crentes, e o pastor Pedro, ponderando lá em Jerusalém, e não, os gentios, e pegando a Cornélio, você sabe, estava por ali. E Paulo, vocês sabem, com cartas para prender os crentes, e fazia muitos males aos crentes. Faltava um homem, porque eram 12 discípulos e um estava faltando. Os discípulos então oraram para escolher um homem. E escolheram quem? Matias. Bom, e Matias era o 12º apóstolo? Não, o 12º apóstolo, disse o profeta de Deus, era Paulo. Mas o homem escolheu Matias, que nunca fez nada, você sabe, num sentido da palavra, né? Certamente ele foi um cristão, viveu o evangelho, mas nunca teve um ministério como o de Saulo ou de Paulo. Porque quero afirmar, quando Deus chama um homem, Deus o confirma, alguma coisa acontece. Um homem de Deus não é só alguém que tem um diploma, é alguém que atua, alguém que faz alguma coisa. E esse era Paulo. Só que Paulo estava pregando contra o evangelho. Não era nem um dos 12. Mas o mesmo Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco, esteve com ele e o confirmou. Ora, vocês acham que Paulo precisava de Pedro para o confirmar? Ele disse: Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, não nenhum homem. Não houve nenhum tipo de ajuda a Paulo. Deus chamou Paulo. Não houve nenhum mimo a Paulo. Jesus Cristo pessoalmente o chamou. Este foi o mimo dele. E é do que nós precisamos, de nos encontrar com Jesus Cristo, dele nos chamar. E Paulo, sendo chamado, ele não voltou a Jerusalém durante 15 anos. Ele foi para o deserto. Ele não buscou confirmação da sede principal, não procurou o pastor mais antigo, não procurou o evangelista mais velho. Não, Paulo procurou a Deus no deserto. E quando ele voltou de lá, voltou pronto. E onde é que nós buscamos a Deus? Em um grande culto? Ainda é o mesmo lugar, é no deserto, é a sós, é lá que encontramos com Deus. Se nós não encontramos com Deus sozinhos, por que você acha que vai encontrar com Ele coletivamente? Algumas vezes não.
porque quando o coletivo se ajunta, nós temos confusão. Se não temos o mesmo espírito, o que há é confusão, porque está escrito: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E como podemos concordar se não tivermos o mesmo espírito? Precisamos do Espírito Santo, o que nos faz o seguinte, nos faz falar a mesma coisa. É o Espírito Santo que me ajuda a pregar aqui o que você falou em sua casa, o que você viveu para lá, e eu nem sei o que aconteceu. E muitas vezes, você sabe, Deus vem aqui na mensagem e fala a você o que você falou, o que você viveu, o que você está sentindo ou pensando. Isso é a palavra de Deus, não depende de mim. Eu apenas venho aqui, me coloco à disposição de Deus e prego. Muito bem. É Deus quem faz todas essas coisas, não é um homem. Paulo, durante 15 anos, não voltou para Jerusalém. Paulo devia ser orgulhoso, então? Paulo devia ser orgulhoso? Vocês não acham que Paulo, quando olhou para... Pensem um pouco comigo. Quando olhou para Jerusalém e ouviu os boatos, e uns pensando aquilo, os fariseus dizendo aquilo outro, disse: veja só, eu era um fariseu, eu encontrei com Jesus, que mandou pregar para os gentios. O que é que esse povo quer dizendo coisa dos gentios aqui, hein? E quando voltou lá em Atos 15, vocês sabem aquela confusão de que podia e que não podia. Aí Tiago levanta-se e diz: Pedro, Simão primeiramente relatou como Deus visitou os gentios. Quem? A Cornélio. Simão primeiramente relatou. Ótimo. Agora aí ele começa: então me parece bem não colocar outro peso nos gentios. É Tiago falando. Vamos pedir que eles não colocar outro peso sobre eles, a não ser nenhum peso, a não ser então vai colocar um pezinho, né, Tiago? Se você entrar nas entrelinhas, você vai encontrar que Paulo ensinou algo um pouco diferente. Paulo disse: coma e não pergunte. E se tiver sangue, coma e não pergunte. Agora, se for dito que tem sangue, é oferecido a ídolo, não coma, por causa da consciência, não a sua, mas do fraco. Paulo estava ensinando exatamente como discípulos? Não. Se você olhar, você vai ver Tiago dizendo. Bom, e é um bom conselho? É um bom conselho, é uma boa denominação. Por exemplo, eu não como carne de porco. Ótimo, ótimo. Não come não? Mas toma Coca-Cola? Não adiantou, coma carne de porco. Porque se uma lei fosse escrita hoje, ia ter restrições de tanta coisa. E a água, não beba água não, que é água de esgoto. Que você sabe que nós bebemos água de esgoto aqui em Salvador? Te convido a ir lá no Cagi, onde o Mazinho, nosso amigo, que nos fornece essas madeiras, na frente da loja dele tem um tubulão preto, enorme, mais ou menos do diâmetro dessa igreja aqui, mais ou menos aqui, onde é o esgoto de Salvador que vai sair para onde? Para a estação de tratamento da Embasa, lá no Joanes. Então o esgoto de Salvador vai para lá, recebe não sei o que para separar os coliformes fecais de não sei de onde, é decantado, depois coloca cloro, e aí mata tudo que é bicho, e aquela água que nenhum bicho vive vai para sua casa pelos canos sujos da rede de água aqui de nossa capital. E aquela água que mata os bichos, você pega e bebe. Tomara que você não seja nenhum bicho, porque se você também for bicho, você morre. A nossa água, nós bebemos água de esgoto. Você não acha que se a Bíblia fosse escrita hoje, também havia restrição sobre a água? Será que a água não seria coisa imunda? Observe, era algo bem. Deus é o Deus do já, Deus de agora. Por isso eu creio que você deve ter um pastor e ouvir os conselhos dele, porque ele vai te dizer o que fazer hoje para servir a Deus. Amém? É hoje. Um homem a quem Deus inspire.
Então os fariseus, junto com os... E aí estava aquela confusão que... Aí Tiago disse isso, não. Mas o fato é que Paulo não obedeceu isto. E se você notar, era o que Tiago disse. Já sei, ó. Vamos começar aqui, ó. Vamos falar para os gentios não se prostituir do que for sacrificado aos ídolos, e da prostituição, e da carne sufocada, né, que é com sangue. Então vamos fazer só isso aqui mesmo, e aí não precisa mais circuncidar. Mas isso também era da lei. Vocês estão entendendo? Agora o mesmo Paulo, quando encontrou a Timóteo no capítulo 16, quando ele ia voltar para Jerusalém, o que foi que fez Paulo? Circuncidou a Timóteo, cumpriu a lei, para que os crentes de Jerusalém não achassem mal, porque o negócio era sério. E Paulo, depois dessa situação aí para frente, em outra ocasião, Paulo foi acusado de levar um grego ao templo. Quando que ele rapa os seus cabelos e entra ali, pagando um voto, porque estavam pensando que Paulo estava pregando contra o judaísmo nas terras estrangeiras, e Paulo veio provar que não. E os discípulos dizem a Paulo, convém que você faça isso e isto, e Paulo aí se sujeita para que o povo não pense mal dele. Veja só, quanta humildade. Paulo, criado no deserto, chamado pelo mesmo Jesus Cristo, ouvindo o conselho da igreja, pois é, do velho modelo. Deus tem um modelo novo agora, que não é modelo novo, é o mesmo modelo, porque Abraão não era judeu, Abraão não tinha costume dos judeus, Abraão era o pai da fé. Abraão não recebeu 10 mandamentos, não. Foram depois dele que isso veio. Uma 7ª geração para a frente veio os mandamentos. Se Abraão entrou sem mandamentos, é possível que nós também, filhos de Abraão, entremos sem os mandamentos, mas não sem o Espírito de Deus, que estava em Abraão também. A lei foi apenas transitória, e aqueles judeus não entendiam. Estavam fazendo uma tempestade num copo de água. Mas Paulo raspa a cabeça e vai no templo com os outros para provar que ainda é um judeu, porque havia alguém em Jerusalém que se importava com os ritos judaicos, provavelmente os fariseus, que se converteram. E Paulo, nessa feita, é preso e é acusado. E aí que ele começa a ser preso e começa o seu fim de vida. Ele é acusado de ter levado um grego no templo. Nesse caso, de ter levado, talvez nessa ocasião não levou ninguém, talvez a Timóteo, não sei, que era um grego, vocês sabem. O fato, meus irmãos, é que aquela igreja estava toda engessada ali naqueles tempos. E Pedro era o pastor, estava cuidando. Deus tinha algo além para fazer. Eles precisavam de uma conferência para encontrarem o que estava acontecendo, mas nem todos foram capazes de fazê-lo, porque não conseguem mudar. Tem pessoas que dizem: eu nasci assim, morro assim. Tudo bem, não consegue melhorar, não consegue aprender, não consegue evoluir, tudo bem, mas há alguns que conseguem fazer a mudança, há alguns que conseguem entender e são mudados, e um desses é Paulo. Paulo, então, sendo muito bem instruído no Evangelho, sendo muito bem versado nas Escrituras, começa a tomar e a ir em lugares que os discípulos não podiam ir. E Pedro disse, pontos difíceis que Paulo tocava, isso Pedro falando acerca de Paulo,
sobre o que ele pregava, pontos difíceis que os indoutos torcem para a sua própria condenação. Leia os escritos de Pedro, são todos simples. Leia os escritos de Paulo, você vê a profundidade dele. Sabe por quê? Porque Paulo conhecia mais a Escritura do que a Pedro. É fato. Paulo conhecia a Escritura. Paulo era alguém que conhecia e tinha mais visão do que Pedro. Mas Pedro teve seu lugar e Paulo também teve o lugar dele. Mas então, meus irmãos, Deus não precisa, e esse é o ponto aqui, de nenhum homem. Deus usa o homem que Ele quer fazer, para fazer a obra. Deus escolheu a Paulo para fazer essa obra, não a Pedro. Pedro tinha suas limitações, mas Paulo tinha uma visão ampla. E eu pergunto, qual é a sua visão nesta manhã? Você é bem fechado ou é bem aberto? Como é a sua visão? Paulo tinha uma visão ampla. E sabe, meus irmãos, quando você tem homens e discussões, você precisa saber o que é correto. E muitas vezes a solução não vem fácil, porque cada um tem um argumento e as pessoas mentem, meus irmãos. Meus anos de ministério, eu descobri que as pessoas mentem, e descobri que às vezes você pode ser o mais simples o possível e as pessoas mentem, usam você, sabe? Mas mesmo assim, Deus me ajuda a continuar sendo o que eu tenho procurado ser, sempre sincero. Mas eu chego a pensar que há alguém que não merece a nossa sinceridade, porque é como você mostrar o lado mole seu para o inimigo enfiar a espada. E algumas vezes as pessoas têm intenções diferentes, como Barnabé e seu sobrinho João Marcos discutiu com Paulo. Paulo disse: esse rapaz não tem chamado não, rapaz, não gosta de discipulada, ele chora, ele nos deixou na última viagem, ele não tem a configuração para ir conosco lá não, Barnabé. Mas Paulo, dê uma chance ao meu sobrinho, dê uma chance ao meu sobrinho, Paulo. Não, aqui Paulo, meio militar, diria: aqui é meritocracia, ele não merece ir conosco não, Barnabé. Paulo, que dureza é essa, Paulo? Não, comigo é desse jeito também, porque Paulo também era duro. Quem está falando é eu mesmo, não é? Eu. Não, Senhor, eu mesmo estou falando. Foi Paulo disse: digo eu, não, Senhor. Paulo era homem de atitude e Barnabé era um homem muito manso, discutiu com Paulo, tiveram uma não pequena discussão, ou não pequeno desentendimento. O negócio foi sério, por causa do sobrinho. Quais eram as intenções de Barnabé? Será que era ensinar o seu sobrinho? A intenção de Paulo era pregar o evangelho. Será que dá para conciliar pregar o evangelho e ensinar o seu sobrinho? Ora, que tio teve Paulo? Paulo não teve tio para ajudar. Paulo aprendeu por si. Geralmente alguém que aprende por si quer que seus filhos aprendam também por si. Eu fui pastor de um homem que foi da FEBENSE, e ele casou-se, militar, aposentado. A esposa dele, nossa irmã, ele também é um irmão, disse que ele tem dificuldade de ir no mercado e fazer compra, que ele vai e compra e bota em casa e os filhos comem sem trabalhar. Ele fica revoltado disto. Por quê? Eu trabalhei, não, mas é que ele nunca aprendeu a ter uma família. Vocês estão me entendendo? É o pai que paga tudo mesmo. Onde é que você não leu? O que é que você não leu direitinho? Pai paga tudo, você compra, a gente gasta. Não, está errado isso. E ficava zangado quando tinha que fazer compra. Aí eu disse à irmã, mas é que ele foi da FEBENSE, que se criou só, né? Meio
quem se queira só é meio, como chama? Tem as coisas para si. É o caso dele. Ele é tudo para si, meio, me ajudem a palavra, me fugiu, estou ficando velho. Egoísta, porque ele, sim, egoísta, obrigado. Egoísta. Aí a irmã me disse, não pastor, mas tem 20 anos disso, não vai passar nunca não esse egoísta. 20 anos de casou, não vai deixar de ser egoísta não. Agora, você não teve pai nem mãe, mas tem mulher e filhos, muda um pouquinho. O que vocês acham disso? Aquela natureza que fica ali. Então quem aprende só, não gosta de dar moleza para ninguém não, é assim, aprende sozinho, tem que aprender sozinho também. Eu não penso que deve ser assim. Eu não sei se era o carro de Paulo, né? Apenas um comentário aqui, penso que é oportuno. Mas eu mesmo, e vou dizer aqui, eu fico meio chocado quando eu vou nos lugares, aí vejo pastores novos aqui, falando da minha profissão, que tem pai pastor, irmão pastor, tio pastor, e ele é pastor. Rapaz, tá bom demais, né? Tudo certinho, nunca teve que comer soja com arroz, e tudo bem, daqui a pouco já está dirigindo um carrão, que carro é esse? Nem sei o nome, rapaz. Gente, eu fico pensando, e me abraça, pastor, sim, graças a Deus, você abençoe, meu pastor. E digo, pensa, e eu aqui chutando lata, jogando pedra na mangueira para chupar a manga, e o camarada, eu fico pensando, será que eu levaria esse camarada para a guerra? Eu acho que eu não levaria. Eu estou confessando aqui meu pecado, porque eu vejo que a mão é muito fina, sabe? Certa vez alguém, irmão Valdir, chegou em nossa casa e minha esposa tinha uns cocos lá, né? Era para mim, para o estômago. O rapaz já está rindo lá. E aí ofereceram o meu coco para o rapaz. Acredita, irmão? O coco era meu. Aí minha mãe ofereceu o coco para o rapaz, né? Para ser gentil, não tinha nada para oferecer. O rapaz foi descascar o coco, Augusto, talvez você lembre disso. E o rapaz disse, aí minha esposa disse, você sabe descascar coco, fulano? Eu sei. E aí tá lá, pá no coco, e o coco não era descascado. Eu descasquei, eu vendia coco, rapaz, era 300 cocos por dia. E estão me lapado no coco, o coco não partia. Até que depois de passar muita vergonha, a mulher dele, que é uma baiana, foi lá e partiu o coco e tomou água de coco. Esse rapaz vende coco, irmão Valdir, 300 cocos por dia. Quem vende coco faz o coco, toma esse coco, três pancadas, mas não, o rapaz castigou o coco, aquilo foi torturou o coco, moeu e não teve nada. Pois bem, eu penso que alguns são assim, tem uma boa gravatinha, falam bem, estão numa boa igreja, mas sinceramente eu não queria levar eles para uma guerra não, porque eu sei que eles são bons para estar na igreja, bons para irem para o próximo encontro, mas quando o negócio ficar apertado, vão fazer que nem João Marcos, é que meu tio Barnabé, o tio Barnabé, ele vai ajudar você. Bom, eu não tive nenhum titio não, e eu fico acho isso diferente. Bem sei que um homem pode ter um filho e ele ter o seu mesmo dom, o seu ministério, é possível, mas, ou ter um parente na família, mas geralmente você sabe que o primeiro foi bom e o segundo já não rende tanto quanto o primeiro, né? O primeiro parente, porque não foi chamado, não. Aí tem famílias de pastores, e olha aquilo, eu penso mal disto, vamos fazer uma clã aqui, sabe? E aí os pais colocando seus filhos no ministério, e vão herdando as suas igrejas, herdando o rebanho, e o padrão caindo, porque não foi o homem a quem Deus escolheu o pai,
mas o pai colocou Matias em vez de colocar a Paulo. Vocês estão me entendendo? A obra pertence a Deus. Vamos deixar a obra na mão de quem realmente sabe como fazer. Paulo, então, teve que dizer isto a eles. E Paulo foi muito mais profundo do que todos os discípulos. Já notaram isto? Paulo era um cidadão do mundo. Ele podia ir para qualquer lugar. E sabem, meus irmãos, e agora eu quero falar isso encerrando, e eu estou um pouco como que me repetindo, mas eu quero deixar isso bem claro aqui para os irmãos. Quando Paulo voltou para Jerusalém, que ele foi preso, ele voltou porque estava trazendo ajuda para Jerusalém. Ele estava passando dificuldades em Jerusalém. Houve uma certa fome, e ele voltou para Jerusalém e ajudou o seu povo. E a ajuda que os judeus receberam foram de nós, gentios. A safra dos judeus havia acabado. O momento de bênção havia terminado. A bênção agora estava entre os gentios. E Paulo, como um bom filho, voltou para Jerusalém para trazer ajuda. E este deve ser o coração de um cristão, porque Paulo nunca se considerou um dividido. Ele nunca quebrou com o judaísmo. Ele disse ele disse que servia a Deus no caminho que chamam seita. Nesse eu sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, observando tudo que está escrito na lei e nos profetas. Paulo, na verdade, não quebrou o judaísmo, não desfez ele. Paulo cumpriu. Paulo entendeu o que as profecias estavam dizendo. A mesma coisa nesta manhã, nós devemos entender o que a profecia tem dito para nós. Não é recitá-la apenas, é entender o que ela diz. Essa profecia aqui, esta mensagem deste profeta diz que nós devemos fazer uma conferência com Deus, ver o que está errado e seguir. Paulo fez isto e prosperou e cumpriu sua missão. Então aqui é o ponto que nos cabe agora. E o profeta, nas páginas que eu pensei que leria, que horas são? Tem horas? 11h30, graças a Deus. Nessas últimas páginas, o profeta começa a orar pelos enfermos, e os enfermos são curados. É manifestado o que ele estava pregando. Nós precisamos também, irmãos, fazer uma conferência com Deus, colocar tudo em ordem, e a próxima coisa é que Deus fará o que disse que faria. Em Atos 19 está escrito que pelas mãos de Paulo se faziam milagres e coisas extraordinárias. E se você notar, Paulo era um homem comum, apenas ele colocou a sua intenção, teve como intenção servir a Deus, e Deus o abençoou grandemente. Se nós também nesta manhã tivermos a intenção de servir a Deus, a mesma coisa acontecerá. Por isso, neste ano que está finalizando, que levemos como exemplo esta conferência, de colocar Deus acima de nossa vontade, de todas as coisas, de consultarmos a Ele. Nós somos sempre tentados em 3 coisas. O nosso inimigo, meus irmãos, não é o diabo. O primeiro inimigo não é ele. Ele é nosso inimigo, mas não é nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo, disse o irmão Branham, meu maior inimigo é o William Branham. É minha natureza. Esse miserável homem que sou é meu maior inimigo.
Se eu fizesse exatamente o que a palavra quer, eu não teria problemas. E mesmo Paulo disse isto: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não desejo fazer, este é que eu faço. Miserável homem que sou. Paulo era recém-convertido quando disse isso? Não, era um crente velho. E falou isto, mesmo depois de muitos anos na presença de Deus, chamou-se de miserável. Tome um homem hoje, um crente velho na fé, veja se vai dizer que ele é um miserável. Geralmente ele gosta de se orgulhar: sou crente há tantos anos, e faço e aconteço. Não é assim, irmão José? Mas não é o testemunho que nós temos do irmão José, não. Nós somos pessoas que precisamos da misericórdia todos os dias. A exemplo de Paulo, que chamou-se de miserável. Não há orgulho em alguém que foi salvo pela graça, ou ao menos não deveria haver. Não é nosso mérito a salvação, é mérito de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele sabia que era ele o seu maior problema. Bom, e como vencer esse maior problema que sou eu? Nós temos 3 coisas principais que nos machucam. Nós temos a soberba da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e o que mais? Olhos, a carne, é a soberba da vida. Concupiscência dos olhos, da carne e a... Não é assim? Vocês lembram onde é que está isso? Vocês lembram? Estou perguntando porque preciso saber. Vamos lá. Esse está marcado aqui. Tiago, né? Vamos lá. Tiago. Exato. Obrigado. Tiago, no 1,14 diz: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é necessidade, você sabe. Deixa eu ver. Eu não marquei. Por isso que eu sempre marco minha Bíblia. A minha outra Bíblia está marcado nisso aqui, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas não achei ainda. Vou ficar devendo. Assim falar e assim proceder. Só mais um pouquinho.
Eu estou aqui em Pedro de falar algo parecido, mas não é. Ai, ai, ai. Eu sinto que eu estou chegando pertinho. Tá aqui. Achei, graças a Deus, tá vendo? Está em 1 João 2, 15 e 16. Vamos ler. Graças a Deus, viu? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nesta conferência que estamos fazendo, que gostaria que você fizesse, são essas três coisas que nos vencem. Note se não é. Primeiro, o que sua carne precisa, o pão que perece, como o seu corpo que perece. Concupiscência da carne, carnalidade. Nós temos coisas da carne, o comer, o beber, o descansar, necessidades do corpo. Você pode ser vencido por isso em sua vida. Suas necessidades físicas, fisiológicas, podem fazer você morrer. A outra coisa já não é mais fisiológica, física. A concupiscência dos olhos. Você viu e agora você imaginou, você desejou. Aí são seus desejos, são coisas que você imagina para você, são coisas do seu espírito, coisas de dentro. Porque é dito que, está escrito que os olhos são o espelho da alma, não é isso? A janela da alma. Então você olha o mundo e você o deseja, você pode morrer por aquilo que você está desejando. E a última coisa que pode fazer você pecar e que te faz fracassar é a soberba da vida. Por quê? Todo mundo que é vivo é soberbo. Você diz que pode, que acontece. Quando você fica doente, aí você fica logo mansinho. Se Deus quiser, Deus me ajude. Porque enquanto estamos fortes, pensamos que podemos fazer tudo. Ninguém nunca pensa que vai morrer. Se você pensar sempre que vai morrer, você viverá melhor nesse mundo. Você não pode levar nada daqui. Mas a soberba da vida te cega, pensando, estou vivo. Você está vivo agora. Para que essa soberba? Os mortos, quem são os mortos? É você amanhã. Fale com respeito às pessoas que passaram e por todos. Por quê? Você também vai deixar uma história e vai passar também. As pessoas são soberbas. O diabo as pega bem ali. Você mesmo se engana. Então, meus irmãos, você cai por aquilo que você tem necessidade, você cai por aquilo que você está desejando, já não é mais necessidade, e você cai por aquilo, pelo orgulho que você tem em estar vivo, considerar que vai estar sempre vivo. O profeta, e para todas essas três coisas, as suas necessidades, Deus lhe provê. Os seus sonhos e desejos, os seus olhos, Deus lhe dará. E sobre a vida, Deus aguardará para você. Se você quer estar vivo, quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, achá-la-á. Então perca a sua vida na presença de Deus. Por exemplo, vindo à igreja. Eu sei que é tão difícil vir à igreja, é cansado, e o pastor fala,
e bem dá vontade de dormir. Muito bem, você está guardando, está usando a sua vida esses 2 dias por semana para servir a Deus. Você não acha que isso é contado? Durante toda a minha vida, eu estive na igreja servindo a Deus, me fez um bem maravilhoso, meus irmãos. E para os mais novos, eu insisto, sigam vindo à igreja, é a melhor coisa que você faz. Se essa igreja algum dia se tornar uma igreja ruim, procure outra igreja para ir, mas congregue, fique na presença de Deus, fique próximo do fogo, invista a sua vida no Evangelho. Então o Senhor dará a você as suas necessidades, o Senhor dará a você os seus desejos. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E quanto à vida, quando você a dá a Jesus Cristo, então Ele aguarda para você. Se você retém sua vida para você, você perderá a sua vida. E encerrando, o profeta diz que o homem de Deus é tentado. Isso é a mensagem da hora, meus irmãos, por 3 coisas: fama, homem ou mulher de Deus. É tentado por essas 3 coisas: fama, dinheiro e mulher ou homem, que seriam então esses relacionamentos. Fama, mas vou colocar no masculino: fama, dinheiro e mulher. São sempre essas 3 coisas que estão perseguindo, que perseguem o homem de Deus. Quando ele se livra de uma coisa, aparece outra. Quando se livra dessa outra coisa, aparece outra. Fama, eu quero dizer que não é o que você é. Caráter é o que você é. Fama é o que falam de você. Caráter é o que você é. Caráter, disse o irmão Brana, é uma vitória. Você vence para ter um caráter. Fama é o que dizem de você. Então, as nossas atitudes ficam sendo pautadas por aquilo que vão pensar de nós. Então, a fama está nos atrapalhando. E não foi da igreja naquele dia, e o pastor vai pensar que desviou. Eita, tenho que ir naquela festa, senão vão pensar mal de mim. Aí você vai pela fama, para manter uma boa fama, você vai a lugares e faz coisas, e você pode cair pela fama. Para pensarem bem de Paulo, Paulo foi para Jerusalém, para pensarem bem dele, e ele raspou a cabeça e fez os votos e tudo mais, para pensarem, isso é fama. Então isso sempre está ao seu redor. Você se preocupando com o que pensam de você, cuidado. Tenha um bom testemunho. Agora, uma boa fama não depende de você. Um bom testemunho, sim, depende de você. Agora, a boa fama depende do que falam de você. E falam de você por várias razões. E algumas vezes falam errado acerca de você, por inveja, por maldade, ou porque simplesmente não querem você. Fama. Dinheiro eu nem tenho o que falar. O que as pessoas fazem por dinheiro. E aí, por causa de dinheiro, não vem à igreja. Por quê? Só o trabalho. Muito trabalho. E porque se trabalha? Por causa de dinheiro. Ah, tá. Aí não vem à igreja? Cuide. Como eu já disse, será que Deus daria um emprego para uma pessoa para que ela não viesse à igreja? Vamos orar para Deus dar outro emprego a essa pessoa, né? Não é verdade? Então, você ora para Deus dar um emprego a você, Deus te dá um emprego e você honra mais seu patrão do que a Deus? Não entendi. Honre a Deus que te dá esse emprego e te dá outro também. Bem, então o dinheiro é um problema. E as pessoas por dinheiro tomam atitudes que não gostariam de tomar, fazem coisas erradas por causa de dinheiro. Eu sou meio orgulhoso, meus irmãos. Eu sou. Deus sabe disso. Mas não falo isso com orgulho, não. Não falo que sou orgulhoso com orgulho. Mas orgulho é algo nosso, do ser humano. Tem que se
gostar de alguma coisa, valorizar, né? Vocês me entendem, é nosso português, né? Eu falo com orgulho que tem... não falo com orgulho que tem orgulho. Muito bem. Mas pessoas fazem algumas coisas, se mudam e aceitam propostas por dinheiro. Não é o meu caso. Eu procuro agir sempre por inspiração e faço. E Deus tem me abençoado até aqui, e orem por mim para Deus continuar me ajudando para sempre, né? E a vocês todos, nunca faça nada por dinheiro. Não faça isso não. Dinheiro é algo sujo. Eu já falei aos irmãos certa vez, Deus é maravilhoso em nos aceitar em sua presença e nossa ofertinha, mas olhe o papel, o mesmo papel que compra uma grade de cerveja, é o mesmo papel que paga uma prostituta, que compra um cigarro de maconha. O mesmo papel, passe em sua mão, e sua mão suja, acaba de sujar mais o papel. Aí você pensa que Deus se agrada disso? Não, Deus se agrada de você. É como um gatinho. Minha filha me contou certa vez que um gatinho caça uma barata e traz para sua dona. Olha que coisinha bonitinha que eu trouxe. E a dona sai para lá. A dona não trata bem o gatinho que trouxe uma baratinha como um presente. Somos nós, trazendo o que nós temos para Deus. Só que Deus não age como certas pessoas. Deus aceita o nosso presente, que é o nosso coração. E se deixar de ser assim, Deus não receberá mais nada de você. Quando você fizer algo para Deus, faça com o coração. Deus não recebe um sacrifício que não sangra, não. Todo sacrifício deveria sangrar. E você quer oferecer algo que não sangra, algo que não dói? Tem que ter sentimento naquilo que você faz para Deus. Então Deus o receberá. Dinheiro faz as pessoas terem uma provisão que não querem, irem em lugar que não querem, Paulo diz que aqueles que querem ser ricos transpassam a si mesmo de muitos males, porque alguns querem ser ricos. Riqueza é um dom, quero dizer. Tem gente que não sabe mexer com dinheiro. Teve dinheiro e não enriqueceu. Teve muito dinheiro, nunca fez dinheiro, porque sempre soube como ganhar, mas nunca soube como gastar. Você pode pedir sabedoria a Deus, e você aprenderá tanto a ganhar quanto a gastar. Mas dinheiro, fama, dinheiro faz as pessoas caírem e pecarem miseravelmente. Então observe esse ano o quanto você fez por dinheiro ou por fama, e não faça no próximo ano que está chegando. E a última coisa é algo delicado, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o nosso corpo, necessidades do nosso corpo como do nosso espírito. Necessitamos de um companheiro, de uma companheira. E nesse desejo de ter companhia, de ter família, e de saciar os desejos da carne, então nós procuramos uma esposa ou um esposo. E nesse ponto também vem o diabo. E um casamento errado te dará tristezas durante toda a sua vida. E um casamento desfeito também traz tristezas durante toda a sua vida. Por isso, essa é a terceira coisa que derruba tanto homens quanto mulheres: os sentimentos, o casamento, homem ou mulher. Eu digo por mim, experiência que eu tenho ouvido de tantos pastores, pessoas que eu pensei, gente, aquilo é um pastor? O que é que eu sou? Bom, e o homem cai miseravelmente com uma mulher. E o homem velho, que devia já ter os seus hormônios já em equilíbrio, mas cai. De maneira que eu aprendi que quando o homem é jovem, ele é tentado por mulheres da sua idade. Eu falo aqui como homem, falo aqui no meu gênero,
me permitam. Ele é tentado por moças da sua idade. O diabo, sem vergonha, põe mocinhas ao redor dele. Quando ele faz 20 anos, então o número de tentação aumenta, porque as mocinhas de 15 ainda dão em cima dele, e as moças de 20 também, e as de 25 também. Isso é um pastor, por isso orem por mim. Então, quando o pastor faz 30 anos, bom, as mocinhas de 15 a 30 e de 30 a 50 dão em cima dele. De maneira, e ele faz 60 aí que piorou. Por isso, esse problema é sempre um problema. Então vocês orem por mim, não me deixem sós aqui na igreja. Às vezes eu tenho que atender irmãs ali. O diabo se disfarça de irmã mesmo, sabe? E nesse tempo de homossexualidade, até de irmão, é sério a coisa. Por isso, se você pode, torne a minha vida mais segura, me proteja. Quando alguém me abraçar, diga: separa que é briga, por favor, ajuda. E nós temos que tratar pessoas, e estar interessado na alma da pessoa, e a pessoa interessada em você, é difícil. Se eu disser: sai para lá, diabo, pastor, que pastor grosso, veja só, difícil, né? Então é sempre um problema. E eu falo daqui da minha posição, mas você sabe, na sua vida, no seu trabalho, como uma mulherzinha pode botar toda a sua vida a perder, e você olhar para casa, tudo que você adquiriu, sua família estabilizada, você sabe que aquela coisa lá não vai lhe dar o que você já tem, ainda vai lhe dar um prejuízo, porque não respeita. E quem garante que ela vai respeitar você depois que você a colocar debaixo do braço? Então, é diabo, é tentação. Para as mulheres a mesma coisa. E esse diabo da internet também, depois disto, e quanto casamento desfeito por causa de conversinhas inconvenientes. O que é que quer um homem conversando com outras moças? Tem conversa? Um homem de conversa, não é coisa de homem não, ficar de não. Homem se comunica, homem não conversa não, diferente. E malmente se comunica, não é verdade, irmão José? Agora de conversar muito, aí de bate-papo, estou batendo um papo. Não, homem se comunica, se ensina ou não, o que passou disso é do maligno. Aí eu estranho muito homens, ou então era que ele é jovem. Quando ele é jovem, ele quer uma moça, ele sai e começa a conversar, ó, bater papo. Então você sabe, quem está batendo papo na internet pode saber que é uma alma que quer uma reza. Se afaste disso. Não é a maneira que o cristão se aproxima, não. Muito bem, então, essa questão de mulher e homem, né? As relações sentimentais são outra coisa que derruba a pessoa. Mas o profeta disse que assuntos de casamento e divórcio serão resolvidos só na glória, no milênio. O profeta era casado com Meda, com Roupe. Roupe não era uma boa esposa. Eu estava lendo. Ela não tinha paciência com Bilipou, batia no bebê. Vocês vão ler isso na mensagem. Mas o profeta não fala disto. Eu sempre imaginei Roupe como uma flor para o irmão Branda, mas depois vi que não era uma florzinha para o bebezinho, não. Não era uma boa mãe. E vocês vão ler a mensagem, leiam as mensagens. Você vai tropeçar com isso que eu estou dizendo. Ela não era uma boa mãe. Talvez era uma menina mimada pelo papai que tinha dinheiro. O profeta, pé duro, pobre, morou no quartinho, ela morreu de pobreza, porque não tinha como se esquentar. O que será que a sogra não falava do irmão Branda? A sogra era uma... não posso falar o que é não, mas era difícil aquela sogra. Por que assim? Por que assim? Mas leiam, vocês vão ler, vão ver isso aí. Aí, meus irmãos, o profeta casa-se de novo. Quando ela está para morrer, mesmo Roupe tinha morrido, o profeta ora pedindo que ela volte para falar com ela, e ela ressuscita. Vejam só, é o profeta que cremos. Já sabe já imaginou o que é que nós temos, irmãos? E quando ela voltou,
Ela disse: por que você me chamou? Eu estava andando num lugar tão bonito, com palmas, tão maravilhoso. Quer dizer, não estava querendo voltar, provando que quando você sair desse mundo, você não vai voltar aqui por causa de mim não, viu, minha esposa? E nem eu vou querer voltar não, está tão bom lá. Porque é algo maior lá em cima. Hope, então, um homem apaixonado não vai, mas por que você me chamou? Que delicadeza, vocês não acham? Estava tão bem lá. Disse: o que lá é eterna juventude, você não tem nem ideia do que você pregou, o Billy. Anos depois ele veria a sexta dimensão. Você não tem nem ideia do que está pregando, uma juventude eterna lá adiante, do outro lado do rio da vida. E disse: eu quero que você se case, disse Hope. Que se case. Eu não quero me casar mais. Não se case, crie nosso filho. E aí, aprove a Deus que quando o profeta batizava a 16ª pessoa no rio Ohio, o anjo veio, aquela bola de fogo desceu e falou: assim como João precursou minha primeira vinda, tua mensagem precursará minha segunda vinda. Só as pessoas fugiram e desmaiaram da bola de fogo, vendo a bola de fogo. Mas uma moça ouviu a voz e viu a bola de fogo. Quem era essa moça? Meda, a mocinha que cuidava do bebê de Hope. Estão entendendo? E essa Meda se tornou a esposa do irmão Branham, a jovenzinha que cuidava. Que coisa, né? Aí tem alguma coisa errada ali. Não tem nada errado. Foi assim que aconteceu. Se casou com a moça. E Meda era uma mulher do lar, cuidava das coisas, esforçada, e irmã Branham pelo mundo pregando o evangelho, e ela em casa cuidando dos filhos. Você queria ser esposa de um profeta? Não é coisa boa não. Nem esposa de pastor é coisa boa não. E nem ser pastor é coisa boa, só por Jesus Cristo. Por isso olhem por minha querida, que Deus a abençoe. Olhem por nosso lar. Irmã Meda passou dificuldades, mas Deus a abençoou e ela venceu. Agora, sempre houve, vocês sabem, ela criou o Billy Paul. Sempre houve isto. Billy Paul, que era filho de Hope, porque a outra moça morreu do primeiro casamento. Ficou só agora Meda com seus filhos. E o filho do novo casamento. E é sempre um negócio desequilibrado. É sempre um negócio difícil, meus irmãos. E não tem o que fazer. Vai fazer o quê? No novo lar, nós teremos todos irmãos e acaba com esse problema. Então a questão de mulher é sempre um problema. A questão de homem, no caso marido, é sempre problema. Você precisa se aproximar disso com muita reverência e com oração, para nunca fazer nada errado. Mas nós temos uma esperança, que é Jesus Cristo. Ele é o lírio dos vales, que produz o ópio, e o ópio vem do lírio, e ele é capaz de fazer cessar todo o sofrimento em nosso coração e vencermos, partindo de que nós aceitamos a nossa condição de como nascemos. Eu não gostaria de ter meios irmãos, não gostaria. Até certo tempo, vivia como se não tivesse, mas Deus me deu outra família, irmãos queridos, com os quais passei o Natal este ano, e me senti muito bem na presença deles. Meus irmãos, meu sangue. Meu pai tem outra família. O que eu posso fazer? Vou rejeitar isto? É meu irmão, me ajuda e me ama, os amarei também, me tem respeito, e eu os amo e tenho respeito por eles, ou deveria ter, sempre. Não é bonito falar isto, mas é verdade, são meus irmãos, minhas irmãs. Agora, será que depois de velhos, ou minha mãe velha, perdoe a minha indiscrição, mas não aceitar isto? Quando é que vai aceitar? É bom lembrar disto? Você acha que é bom minha mãe ver o amigo do meu irmão da outra barriga? O meu irmão postiço? Ou meu irmão da minha mãe postiça, por assim dizer?
Mas ela não deveria louvar a Deus pelo amor, pela amizade? Deveria. Agora, você sabe que sempre, pensa aí se fosse você, ver o seu filho de amizade com o filho da outra, amigos. Veja só, que situação. É gostoso sentir isto? Não, não é bom. Para essas feridas há um céu para curar, porque lá não há mais lágrimas, nem tristezas. E essas dores aqui são frutos de pecado. E nós também temos pecado, então não podemos nos queixar do pecado do nosso semelhante. Devemos aceitar a graça que Deus nos tem dado, de nos ter perdoado, e querer que a graça alcance a outros, que lá no céu não vai ter mais esse antigo nascimento, mas só um novo nascimento, e lá resolve nossos problemas. Então isso aqui é casamento, né? O que nós diríamos mulher ou homem. São essas três coisas: fama, dinheiro, vou chamar de família, que dá esses problemas. Por isso, atente bem essas coisas. Façam a conferência e vejam se o que está acontecendo aí é realmente justo na sua vida, sobre família, sobre fama, o que dizem de você, se é verdade ou se não é. E depois sobre o seu casamento, seus relacionamentos. Veja se está tudo no molde da Bíblia. Se estiver, descanse, meu irmão, minha irmã. Lá adiante, Deus dará a sua recompensa. Amém? E Deus tomará um caminho que não é conveniente, que não é um caminho diferente, um caminho estranho, mas Deus saberá o que fazer para te abençoar, como fez por um caminho diferente, estranho, a Paulo, o pregador do Evangelho, o pregador dos gentios. Deus sabe o que fazer. A obra é de Deus, não é Ele que faz tudo? Pois bem, a obra não seria esta obra se não tivesse um montão de pessoas como você, porque nós somos a obra, o conjunto de cada irmão, cada irmã é a obra, e cada irmão e cada irmã tem esses três problemas. Deus sabe o que fazer para te ajudar, e quando Deus ajuda você, Ele ajuda a sua obra, porque somos um corpo. Amém? Se Deus trouxe a Paulo e fez o que fez com ele, usando os dons que ele tinha, Ele pode muito bem usar você para fazer coisas maravilhosas, usando o dom que você tem. Apenas faça, de fato, uma conferência com Deus, nesses pontos que eu tenho dito, e veja o que está errado na sua vida, e você vai crescer na fé e gozar os bens dessa terra, como nós lemos no princípio. E se você não está assim, vivendo bem, alguma coisa está fora de ordem. Faça sua conferência. Fiquemos de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu agradeço a Ti por esta mensagem, por esta conferência. Muito obrigado, Pai. Nós estamos encerrando este ano e esta é a última escola deste ano. Ó Deus, que Tu nos ajudes a não sermos só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, vivê-la, Senhor, para comermos o bem dessa terra. E a bem da verdade, ó Senhor Deus, a melhor coisa que nós temos nessa terra é a Tua presença, a Tua companhia, que gera e confirma todas as coisas. Sem o Senhor não há alegria, o Senhor confirma a alegria. Sem o Senhor não há prosperidade, porque o Senhor é quem confirma a prosperidade. Sem o Senhor não há paz, porque o Senhor é o príncipe, o rei da paz.
Senhor Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor fique conosco e que perdoe nossos pecados. E é um grande privilégio para nós sermos crentes ainda hoje, Senhor, depois de mais um ano de jornada. E Pai, recebe nossa oração quando desejamos de Ti que nos dê forças para permanecermos neste caminho santo. Não temos condições de nós mesmos, mas confiamos em Ti que nos abençoarás, Senhor. Como até aqui tens feito, sabemos que irás adiante conosco, porque Tu és bom e o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim do mundo. Eu Te agradeço, Senhor Deus, porque Tu cumpres a Tua promessa. Meu Pai, eu oro por meus irmãos presentes aqui e aqueles ausentes circunstancialmente, Senhor, que Tu deis a eles aquilo que os corações deles desejam, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um e Tu és bom, Senhor. Se algo bom que nós pedimos a Ti não aconteceu, é porque não chegou ainda um bom momento, Senhor. Nós apenas queremos de Ti as Tuas coisas em Teu tempo, Senhor. Não antes, não depois, mas no tempo oportuno queremos os frutos que Tu permites gozarmos aqui, termos aqui na terra, do nosso trabalho, Pai. Eu abençoo meus irmãos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que eles possam conferenciar contigo e entender e encontrar o que está errado e tomar ânimo e corrigir e vencer, porque é isso que esta mensagem que temos estudado finalmente diz. Nós fazemos uma conferência para vermos o que está mal e resolvermos, Pai. Seja assim, Senhor, com cada irmão, cada irmã nesta manhã, que ao pensarmos neste ano, ó Pai, que tem se findado, Senhor, conferenciarmos contigo e ver aquilo que não foi do Teu agrado e vencer. Ó Pai, eu agradeço muito a Ti por esses meus irmãos que me destes para apacentar. Ó Deus, recompense-os pelo sentimento que tiveram em me presentear aqui, Senhor, com esta importância. Ó Deus, Teus filhos fiéis têm sustentado a mim e a minha família, cumprindo a Tua palavra. Eles não precisavam fazer isso, Senhor, mas eu oro que o Senhor receba o que eles têm feito, Senhor. Receba Tu, ó Senhor, a oferta que eles deram a mim. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu oro por eles, que eles tenham uma excelente virada de ano. Estaremos de joelhos, como sempre, em algum lugar, e que eles sejam visitados, todos nós visitados por Ti, Senhor Deus, e abençoados enquanto vamos em direção ao futuro, de joelhos em Tua presença. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Diga a Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz. Muito obrigado.